Lili Nascimento com as informações do Corinthians que entra em campo. Mas antes, ó na tela aí para você os confrontos dessa quarta rodada. Já tivemos ontem Sporting Cristal 0, Palmeiras 2. Aí hoje, Independente Rivadavia e Fluminense, Universidade Católica e Cruzeiro, Santa Fé e Corinthians. Na quinta-feira, Independente Medellín e Flamengo, Mirassol e LDU. Os jogos em vermelho você acompanha ao vivo aqui na tela da ESPN e no Disney Plus. Agora sim, a Lili Nascimento chegando com as informações do Corinthians, que enfrenta o Santa Fé fora de casa. Tudo bem, Lili? Seja muito bem-vinda. Um beijo para você. Fala, Gláucia, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. É hoje, hein? Corinthians vai para o quarto confronto dessa Libertadores. Corinthians, que já vem de 3 jogos e 3 vitórias, vai tentar buscar a 4ª vitória diante do Santa Fé. Lá na Neoquímica Arena, a gente lembra, o Corinthians venceu o Santa Fé por 2-0, teve gol do Ranieri e também do Gustavo Henrique, e agora o Corinthians tem a chance de se classificar automaticamente para a próxima fase, se vencer o Santa Fé nessa noite. Como é que chega o Santa Fé? Santa Fé está no grupo E, tem 1 ponto, assim como o Peñarol. Precisa vencer para sonhar ainda com uma classificação. Então é claro, né, que será um jogo duríssimo aí para o Corinthians essa noite. O Santa Fé tentando vencer de qualquer forma, mas Fernando Diniz já deixou claro, né, que cada jogo tem a sua importância e que o Corinthians obviamente vai entrar em campo em busca da vitória. O Corinthians que veio aqui para Bogotá com alguns desfalques, o principal deles ainda é o Memphis. O Memphis não retornou, havia uma expectativa de que ele pudesse viajar, ganhar alguns minutos contra o Santa Fé, mas não aconteceu. Também é remota aí a chance dele jogar contra o São Paulo, né? Um jogo de muita intensidade, então a chance dele ficar de fora existe e que o retorno seria contra o Barra. Veremos aí, ele ficou no Brasil treinando, né, com a equipe de fisioterapia de lá, de performance de lá também, se preparando para esse retorno dele. O técnico Fernando Diniz deve usar os seus principais jogadores, mas mudar ao longo da partida, isso pelas questões físicas, porque no domingo já tem clássico contra o São Paulo, então ele vai tentar garantir aí um resultado, pelo menos logo na primeira etapa, e vai mudando ao longo da partida. A gente ainda entra ao longo desse Sport Center para falar sobre uma provável escalação, mas aí para o fã de esporte saber, o Corinthians fez um treino aqui em Bogotá, que foi no CT da seleção colombiana, então fez um único treino de preparação. Qual que é a importância? Além de ser o último treino para um jogo desse tamanho, também tem a questão da altitude. A gente está a 2.600 metros de altitude, então é um teste também para os jogadores. A equipe trouxe vários cilindros de oxigênio para usar também nos treinamentos. Esses cilindros de oxigênio serão levados também para o estádio, e aí a preparação foi feita ontem e hoje à noite Corinthians entra em campo. O Corinthians do momento tem campanhas bem diferentes nos campeonatos que disputa. Vem mal no Brasileiro, inclusive está na zona de rebaixamento. Encaminhou a vaga para as 8ª da Copa do Brasil e na Libertadores surge com aproveitamento de 100%. Saber trabalhar com as peças em meio a resultados tão desiguais e é uma maratona insana, é um dos maiores desafios de Fernando Diniz. Esta noite, ele vai comandar o Timão pela 9ª vez em 28 dias contra o Santa Fé pela Libertadores, mas pelo jeito, sem conseguir tirar o foco do clássico de domingo contra o São Paulo pelo Brasileirão. A gente vai pensar, vai avaliar com calma para escolher o melhor time para jogar na quarta e depois para jogar no São Paulo. A gente tem que pensar agora o que é melhor na quarta e, ao mesmo tempo, pela situação que a gente está no Campeonato Brasileiro com essa derrota, também tem que fazer estrategicamente como a gente vai chegar no domingo. Diniz ficou sabendo ontem que será julgado pelo STJD da CBF por ter criticado a arbitragem na derrota para o Mirassol, que considerou absurda. O seu primeiro resultado negativo no comando do Timão deixou lições para o restante da temporada. A questão do espírito, que é uma coisa que conecta o time com o torcedor corintiano, com a arquibancada, é uma coisa que ela não pode faltar. Pode faltar outras coisas. Pode faltar técnica, a gente pode falhar na parte tática, mas na questão anímica a gente tem que dar tudo do começo até o final do jogo. Hoje, contra o Santa Fé, o treinador terá boas notícias. Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Luiz e Carrilho, que não jogaram contra o Mirassol, estarão de volta. Mas quem esperava ver Memphis em campo vai ter que aguardar um pouco mais, já que o holandês segue em fase final de recuperação de uma contusão na coxa e sequer viajou.
Uma vitória no estádio El Campín será suficiente para o Timão se garantir matematicamente na fase de mata-mata com 2 rodadas de antecedência. Agora é seguir, continuar, desligar a chave do brasileiro para ir para a Libertadores. A gente sabe que precisa dar uma resposta melhor dentro dos resultados. E a gente vai buscar daqui para frente. A gente tem uma guerra quinta-feira fora de casa. Um provável Corinthians deve ter Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Lingard. A gente precisa realmente fazer resultado, a gente precisa carimbar essa classificação logo. É óbvio que mesmo depois de classificados a gente tem que conseguir os pontos necessários para ter uma classificação melhor ainda e resolver as coisas em casa. O Santa Fé é o lanterna do grupo ao lado do Peñarol com apenas 1 ponto em 3 jogos. E além da necessidade de vitória para seguir sonhando com as oitavas de final, há um fator motivacional. O time comandado por Pablo Repeto garantiu vaga nos playoffs do campeonato local, em que ganhou as últimas 3 partidas. E um dado vale a pena a gente citar. A equipe fez pelo menos 1 gol em 10 dos últimos 11 jogos como mandante. A torcida anda muito animada. E o Corinthians encerrou os preparativos para enfrentar o Santa Fé, quarta-feira, Taça Libertadores da América em Bogotá. O último treinamento aconteceu justamente no CT da Federação Colombiana de Futebol. Lembrando que o Timão tem aproveitamento de 100% na Libertadores, com 3 vitórias por 2-0. E se ganhar do Santa Fé, se garante matematicamente na fase de oitavas de final. A gente precisa realmente fazer resultado, a gente precisa carimbar essa classificação logo. É óbvio que mesmo depois de classificados a gente tem que conseguir os pontos necessários para ter uma classificação melhor ainda e resolver as coisas em casa, então acho que isso é importantíssimo. Então, se tratando de Libertadores, todo jogo é importante, a gente vai entrar com o mesmo espírito para vencer e espera, é lógico, manter a sequência que a gente tem na Libertadores. Para o jogo dessa quarta-feira, o técnico Fernando Diniz terá boas novidades. Mateuzinho, Gustavo Henrique, André e Carrilho, que não enfrentaram o Mirassol, estarão de volta. Lembrando que o Yuri Alberto completou domingo contra o Mirassol 7 partidas sem balançar a rede. Ele só marcou na era Diniz justamente na estreia do treinador no jogo contra o Platense. Vamos ver mais algumas palavras do Ranielli sobre o jogo contra a equipe do Santa Fé. Se a gente entender que a gente entrar com o espírito, a energia lá em cima, a gente consegue fazer as coisas minimamente bem e conseguir os resultados. Então acho que é encarar dessa maneira porque defender essa camisa no jogo de Libertadores requer essa energia, requer essa entrega, então a gente espera corresponder. Por outro lado, o Corinthians terá 2 desfalques importantes na Colômbia. Um deles é o Alan, que tem uma condição genética que torna prudente a sua não escalação em jogos na altitude. Lembrando que Bogotá tem 2.640 metros de altitude. E outro desfalque, o Memphis Depay, que não atua desde o jogo contra o Flamengo, está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa. Uma última informação, o Corinthians jamais perdeu para o Santa Fé na história. São 6 jogos e o Timão segue invicto diante do time colombiano. O STJD apareceu de novo, vejam só. Fernando Diniz foi denunciado no artigo 258, que é agir contrário à ética desportiva, por conta da entrevista pós-jogo, depois da derrota para o Mirassol, criticando a arbitragem do jogo. A frase que a Procuradoria do Tribunal considerou ofensiva foi quando ele disse que era um absurdo o cara não chamar no lance do segundo gol, da falta do Rodrigo Garro, sofrida pelo Rodrigo Garro. E assim, vocês sabem a minha opinião sobre os lances relacionados a esse jogo. Eu não concordo que tenha havido falta, acho que é um lance discutível, que dá pra gente questionar e tal. Acho que tenha sido pênalti. Agora, o Marcelo Paz, diretor executivo, deu uma entrevista criticando a atuação do Matheus Candançan. O Fernando Diniz também se posicionou depois do jogo. E de verdade, assim, tá aqui um cara que não concorda com o teor, o conteúdo da entrevista. Mas eu acho um absurdo
você cercear o posicionamento dos profissionais envolvidos no jogo. Eu acho que a gente está indo para um limiar, para um caminho muito perigoso. Cara, desde que o mundo é mundo, o dirigente, depois do jogo, quando ele se sentir prejudicado, ele vai lá, sem atacar a honra de nenhum dos profissionais agora da arbitragem, né? Mas criticando as decisões, qual o problema nisso? O Fernando Diniz, como um técnico da equipe que se sentiu prejudicado, não pode se manifestar? A procuradoria vai avaliar todas as entrevistas depois do jogo? Os caras não podem mais falar da atuação da arbitragem, é isso? Cara, eu confesso pra vocês que eu nunca vi isso. Nesse nível de o cara dar uma entrevista dizendo eu não gostei da arbitragem de hoje, tava apitando só pra um lado, como disse o Hugo Souza, que é algo corriqueiro. Tá denunciado. E a punição é de 1 a 6 jogos. E o julgamento tá marcado para essa sexta. Ou seja, tem majestoso domingo. Se o Diniz for punido, ele não tá em campo no domingo, num clássico. E pode não estar em campo em outros 5 jogos. Cara, que negócio maluco. Por simplesmente ter... um absurdo o cara não chamar. Ele pode ter a opinião dele, que o VAR teria que analisar aquele lance. Que era um lance para VAR. Que ele deveria ter chamado para revisão. Uma opinião que a gente tem, sei lá, na imprensa, que o torcedor pode ter. E repito, desde que você não ataque a honra do lá profissional, e eu sou um cara que defende a arbitragem, porque acho que eles precisam de estrutura, precisam de apoio, que eles vão cometer os seus erros e que a gente pode criticar pelos erros, pode falar dos acertos, tá tudo certo, a gente está dentro do mesmo jogo, a gente quer que tudo funcione, que tudo dê certo, que as coisas sejam melhores para o nosso futebol. Agora, eu acho perigoso quando avança nessa seara, de você impedir um profissional de fazer uma crítica, de se manifestar quando ele se sentir prejudicado. Olha, cara, eu assim, de verdade, eu tô achando muito exagerado. Eu não me lembro de uma situação como essa, recentemente. Mas, enfim, esta é a notícia. Fernando Diniz denunciado por uma entrevista e pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão. Vamos falar de coisa boa, porque o Corinthians é líder na Sul-Americana e, gente, uma vitória contra o Independiente Santa Fé nesta quarta-feira no El Campín de Bogotá, altitude de 2.600 metros, que pode acontecer, por que não? Garante matematicamente o Corinthians nas oitavas de final com 2 rodadas de antecedência. Olha que maravilha. Um empate, cara, eu acho assim que é um pezinho lá. É muito difícil não passar. Então, só não é matemático, mas praticamente deixa o Corinthians classificado. E uma derrota ainda deixa em boas condições para poder garantir a vaga. Então, esse é o cenário. Esse é o cenário e até por isso, Fernando Diniz, que treinou em Bogotá nesta terça-feira, deve colocar em campo o que ele tem de melhor. Ou seja, um time titular que ele vem repetindo. Contra, não diria minha vontade, mas uma ideia que até eu tinha de que, poxa, ele poderia dar uma preservada, uma mesclada, porque ele tem clássico no domingo. E a gente viu no jogo contra o Mirassol, por exemplo, que fisicamente o time já sentiu. Mas ele não pensa dessa maneira. Eu acho que alguns jogadores poderiam descansar, ele não pensa, até por ser altitude, ele não pensa assim. A tendência é que ele coloque titulares em campo. O que são titulares? Hugo Souza, Mateuzinho e Matheus Bidu, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, Ranieri, André, Bidon e Garro, Linger e Yuri Alberto. Time titular. Ele pode botar o Carrilho? Pode. Pode botar o Zaccaria no lugar do Garro? Pode. Pode botar o Matheus Pereira no lugar do Ranieri? Pode. Mas não é a tendência. A tendência é que ele coloque esse time que é o que ele tem de melhor para colocar em campo, mesmo com uma sequência grande de jogos e mesmo com o clássico no domingo. Olha, admirável. Para o torcedor que pensa assim, eu não gosto de poupar, eu quero ver um time titular, é o pensamento dele também. E ele não está se baseando por fisiologistas. Ele está dizendo, não. Esses caras são meus titulares, eles vão para campo. Se eles não têm lesão, eles vão jogar. E eu entendo o torcedor comemorar isso. A minha preocupação é com o nível do jogo, a intensidade do jogo. De que maneira esses caras vão, esticando a corda assim, vão jogar as próximas partidas. E o brasileiro merece uma atenção maior.
Eu não estou aqui zicando nada disso. Eu estou externando uma preocupação com o jogo de domingo, que é o jogo que vale para o Corinthians sair da zona do rebaixamento, super importante. Mas se o Diniz entende que eles têm condições, porque vai ter uma pausa para a Copa daqui um mês, se ele entende que agora dá para esticar essa corda, bom, quem sou eu, né? Do lado de cá, não tem ar-condicionado aqui, mas normalmente, né, a galera sentada no ar-condicionado com uma tranquilidade para opinar. O Diniz está lá no dia a dia, ele sabe se os caras têm condições ou não de jogar. Pô, como analista, pensando no bem do Corinthians, melhor ainda. Ele vai com um time que é muito mais qualificado para poder conquistar essa vitória e, de repente, aí sim, né, garantir uma classificação antecipada para que ele possa relaxar nos 2 jogos finais da fase de grupos. Também é uma estratégia, tá? Ó, eu vou dar meu máximo aqui para buscar essa classificação, para não me preocupar com isso, e aí depois sim eu foco no brasileiro e aí consigo mesclar na Libertadores já classificado. Também é uma outra maneira de pensar. Agora, o que vocês pensam disso? O Alan é o único desfalque mais surpreendente por conta de um traço falcêmico, que é uma condição genética em relação à altitude. Ele não pode jogar na altitude. Então, ele foi retirado da viagem, assim como Memphis Depay, que não foi retirado da viagem, só para dizer que ele não viajou, ele está na parte final da transição física, tá para voltar, mas não joga contra o Santa Fé e não deve jogar o Majestoso também. A gente está esperando aí no momento do Memphis voltar. O resto de desfalques vocês já sabem, né? O Charles, o lateral Hugo, o Kaique, o Alex Santana não está inscrito, então são jogadores que não estão presentes lá na Colômbia, mas o resto é dos titulares e também daquelas alternativas. O Vitinho também está com dores no quadril, de jogadores que vocês já estão acostumados, né? O Caio César, como eu falei, o Carrilho, o Zacaria, essa turma toda aí que pode acabar entrando no segundo tempo. Gente, vale muito, vale uma classificação, já pensou? Corinthians que sofreu nos últimos anos aí em pré-libertadores, não conseguindo avançar, já ter garantido uma vaga nas oitavas, isso vale dinheiro, isso vale prestígio, isso vale uma tranquilidade ali na frente. Comenta aqui o que vocês acham de tudo isso. Inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição, estamos batendo a meta de 1.200.000 inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Eu volto na próxima. Tchau! Fel, complementando aqui só para trazer para vocês aonde assistir a partida aí do Coringão contra o Santa Fé pela Libertadores. O jogo vai ser nessa quarta, hoje. O Corinthians vai enfrentar eles na Colômbia, vai ser a 4ª rodada aí da fase de grupos da Libertadores. 9h30 da noite começa a partidas e vai ter algumas opções aí. A partida vai ser transmitida pela Rede Globo, na TV aberta, e a GE TV no YouTube fará a cobertura com narração aí em tempo real, ou seja, sem imagens. E também o confronto será exibido pelo serviço de streaming aí da Paramount Plus. Então, 3 opções aí para aqueles que forem acompanhar. Claro que no YouTube a GE TV é a menos acirrada, a menos procurada, né? Sendo que vai passar na Rede Globo, na TV aberta. Eu não sei você, não gosto de assistir na Globo, a não ser que não tenha opção, mas também vai passar na Paramount Plus. Então, Coringão e Santa Fé aí, aonde você assistir. Tem uma informação importante agora, Fiel. Te trazer mais alguns detalhes aqui, porque o Corinthians já tem 50% garantido para renovar com o Memphis Depay. A BID vai financiar metade da renovação de Memphis Depay no Corinthians até 2028. Vou te trazer os detalhes agora. 2028 é o que o Corinthians planeja, renovar com o Memphis Depay, ou seja, mais 2 anos de contrato aí com o holandês. A BID já anunciou sua participação aí nesse financiamento de contrato do Memphis. A montadora chinesa se comprometeu a arcar com 50% do atacante de 32 anos, reforçando aí uma estratégia da diretoria do Timão, que você já até sabia, de distribuir esses custos aí entre patrocinadores. A Esportes da Sorte, patrocinadora master, já havia acertado em bancar a outra metade do acordo. Então o Corinthians já tinha 50% da Esportes da Sorte e agora já tem os outros 50%, com a BID praticamente encaminhando a renovação do Memphis Depay. A diretoria via a entrada de patrocinadores como peça fundamental para viabilizar a permanência do holandês. A gente viu até na mídia aí, né, os antes, né, a mídia antes aí dando aquela
cutucada de que até então não tinha nenhum patrocinador, que o objetivo do Corinthians era ter patrocínio para renovar com o Memphis, mas não tinha ninguém, o contrato já estava acabando, meio que jogando, tirando aquele sarro de que dificilmente ia conseguir isso. Mas o tamanho do Corinthians é tão grande, e quando envolve Corinthians e Memphis, a gente sabe que a repercussão aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, tem se tornado tão grande que a partir do momento que o Corinthians falou isso, foi, vamos dizer assim, que rápido de conseguir esses patrocínios. E sem esse apoio externo, o clube não teria condições aí de manter o jogador em seu elenco durante o período de reajuste aí orçamentário que a diretoria vem tentando fazer. O novo contrato foi elaborado pela gestão do Stabile e prevê aí vínculo de 2 anos. A proposta inclui salários mensais de aproximadamente 2 milhões e meio de salário mensal, além de um plano para quitar a dívida de cerca de 40 milhões em 2 anos, ou seja, diluir nesses 2 anos 24 parcelas aí para poder pagar esses 40 milhões ao Memphis. Essa responsabilidade vai permanecer com o Corinthians, ou seja, as patrocinadoras vão arcar com o custo mensal a partir desse novo contrato, mas a dívida de 40 milhões, claro que vai ficar nas costas do Corinthians quitar, porque é algo já de anterior desse acordo entre os patrocinadores. Memphis já sinalizou abertura para reduzir os seus salários, né, os seus ganhos em relação ao contrato anterior, e isso facilitou aí as negociações entre Memphis e o Corinthians, além da parceria aí com as empresas. A renovação representa aí uma aposta da diretoria na permanência de um dos principais nomes do seu elenco. Então, ó, a BID 50% dos salários, a Esportes da Sorte vai arcar com os outros 50%, e o Corinthians vai ser responsável pelas dívidas contraídas no tempo anterior, no contrato anterior, né? Duração do contrato válida até dezembro de 2028, então vamos dizer assim que é mais de 2 anos, né, de contrato. Se fosse metade de 2026, de 2028 seria 2 anos, então 2 anos e meio aí, salário de aproximadamente 2,5 milhões. Aí tem as luvas, aquelas bonificações de contrato que o Memphis já falou que deseja renegociar, entende que precisa abrir mão disso. Agora vamos ver até onde ele vai abrir mão desses benefícios, desses gatilhos no contrato anterior. Então é isso, fiel. A BID que já participava, né, já tinha contrato com o Corinthians até o final de 2026, estampando aí a sua marca na camisa do Coringão desde a temporada passada, né? E agora vai entrar nessa negociação com o seu principal jogador. E o Corinthians trabalha para fechar essa renovação com o Memphis ainda essa semana, fiel. Então, mais informações a gente vai trazendo tudo aqui para vocês. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan. Até o próximo vídeo. Valeu!